Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaoi Calgundá, e esse é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog escrito www.urumilá-fa.com.br. Neste vídeo eu vou estar iniciando uma série nova, um tipo novo de vídeo, que eu vou comentar sobre livros, fazer ou resenhas de livros ou fazer comentários sobre alguma área de conhecimento e os livros que atendem aquela área de conhecimento, ok? Então é isso, tá? E hoje eu vou falar sobre livros de folhas, tá? Eu não quero que esse vídeo seja longos, não, cara, eu quero que seja curto. Mas eu queria lembrar todo o seguinte, eu tenho uma conta no Instagram, chama-se EuIFá, é só procurar, arroba, né, EuIFá. Vai lá, eu estou publicando fotos, vídeos, eu quero até publicar alguns vídeos curtos lá com informações também sobre folhas, sobre livros. Vou tentar criar no Instagram uma dinâmica diferente desses vídeos de YouTube, que são sempre muito mais carregados, muito mais longos, muito mais chatos de serem produzidos, né? Beleza? Então, EuIFá no Instagram, não deixe de se inscrever lá, acompanhe as coisas que eu publico lá, são coisas interessantes do dia a dia, né, de IFA que eu vou estar publicando, né? Então, como eu falei, o que eu notei, cara? Como eu notei? Eu notei assim que esse pessoal novo, né, a geração agora, cara, está muito distante da literatura, né, que a gente já tem disponível para IFA, Candomblé, para essa religião. É muito interessante, né? Eu que convivo com essa religião há muitos anos, né? Sei lá, 2 dezenas de anos aí, mais de 2 dezenas de anos, achava que todo mundo já conhecia os livros, né? Porque a gente tinha naquela época tinha uma série de livros que a gente vai conhecendo, mas noto que hoje as pessoas novas desconhecem a literatura, até porque muitos desses livros que eu sei que são bons, são conhecidos, hoje não estão sendo mais publicados, né? Ou seja, eles deixaram de ser publicados, não tem mais edições dele. E vou te falar mais, né? Esse negócio de mercado de livros está muito enrolado, porque as pessoas deixaram de fazer livros porque ficou desinteressante, porque como tem esse mercado de pirataria, né? Pessoas que pegam livros e fazem xerox, sai distribuindo xerox, e agora é pior ainda, o cara gera um PDF e sai distribuindo PDF. Tem contas no YouTube aí que são especializadas em distribuir PDF de livros que estão em edição. Então, a pessoa, quando você conhece algum assunto e você dedica para escrever aquele livro, e bons livros levam lá anos sendo produzidos, a edição, todo o trabalho de gerar, o trabalho para gerar um livro escrito, eu estou me arrastando aqui, mas é importante nesse primeiro vídeo falar sobre isso. O trabalho de gerar um livro escrito é muito grande, muita gente envolvida. Depois um dia eu comento sobre livros, né? Mas então eu estou só do ponto de vista seguinte, cara, que parou a produção, né? Parou-se a produção de livro. Não tem mais livros sendo novos, muito difícil livros novos ser produzidos, está muito raro, não tem incentivo para editoras, e agora os caras não querem publicar qualquer coisa, então os autores também não têm espaço, então está aparecendo mais livros eletrônicos. Mas eu preciso falar sobre livros, tá certo? Eu já gastei meus 2 minutos de introdução aqui. Eu preciso falar sobre por quê? Porque as pessoas não estão conhecendo o assunto, estão perdendo referências, de livros que eu achava que seriam, cara, todo mundo deveria conhecer. Então eu vou abrir esse canal para falar sobre isso, vou abrir esse espaço aqui para falar sobre isso. Bom, então eu queria falar sobre folhas. Folhas é um dos assuntos mais importantes para o Babalaô. Na verdade, mais importante dentro dessa religião. O Babalaô em si é importante, né? Existe um conjunto de babalaôs aí, existe que não tem formação, e aí eles acabam usando sempre assim, uma folha, a mesma folha para tudo, ou 2 ou 3 folhas que eles aprenderam lá com aqueles cubanos idiotas, com os africanos, ele não aprende. Mas o assunto folha, para quem veio de Candomblé, sabe que o assunto folha é amplo, vasto, é uma área de conhecimento, existe uma pessoa com cargo só para cuidar disso, o babalaçangue, né? E mesmo assim, né, o Babalorixá, ou a Ielorixá, principalmente a Ielorixá, né? A Ielorixá tem que conhecer folhas, se ela não conhecer, ela tem que ter uma pessoa que conheça profundamente para fazer os rituais, todo o processo de concepção, de iniciação é baseado em folhas e tal. Então, no Candomblé, o assunto folha é um assunto bem conhecido, tá certo? Mas quando chega em Fá, o negócio foi resumido e tem muita gente entrante em Fá que nunca teve experiência em Candomblé, né? Depois a gente fala, um dia eu falo sobre isso. Mas assim, então não tem. Então eu queria comentar esses 2 livros importantes nesse código de folha. Eu vou falar 2 livros aqui importantes. Então assim, 2 estão aqui, né? O primeiro livro, eu vou falar, Esse livro é do Verger, é um livro grosso, tá certo, né? Esse livro é o seguinte, é um livro difícil, complicado. Na verdade, tudo que eu vou falar do assunto folha é um assunto difícil. O VG tem esse livro, que é o mais clássico, todo mundo compra. Aí quando você compra esse livro, ninguém entende, tá certo? Ninguém entende. Um livro grosso e ninguém entende. Mas por quê? Esse livro ele é dividido em partes. Tem uma parte aqui, que as partes mais interessantes dele estão no final aqui, da metade pro final. O que é? Ele tem aqui, o VG se deu o trabalho de fazer, pegar, nesse livro você vai encontrar
as folhas com o nome Urubá e o nome científico. E quando ele possível, aí ele faz lá. Então ele indexa por nome Urubá, aí por nome científico, então você pode encontrar as referências, tá certo? E também por nome popular, porque o nome científico não ajuda muito, você precisa do nome popular. Então aqui tem alguns nomes populares. Só que a questão do nome popular é muito difícil. Por quê? Porque o nome popular, ele é assim, aqui na região sul, no sudeste tem um nome, no sul tem outro, lá no nordeste tem outro, no norte tem outro. Então a mesma folha, às vezes, você encontra com nomes diferentes. Então você fala o nome de uma folha tal, o que vai acontecer? Você não vai ter essa folha disponível para você chegar e usar, porque você chama pela folha aquilo, quando você vai comprar, ninguém conhece aquela folha. Então, então esse negócio do nome comercial é muito, muito complicado. Mas essas duas listas do final, elas são muito, muito, muito interessantes, porque né, você consegue buscar aqui. Então você busca o nome da folha Urubá, você vê o nome científico, e aí nada mais, nada menos que um Google, você vai pelo nome científico, você acha a folha, você acha a foto da folha, e você tem pela foto, e você pesquisa nome popular, não sei o quê, aí com um razoável trabalho, um razoável esforço, você consegue descobrir nomes populares de folhas que tem ou não tem, tá certo? Às vezes eu pego o nome científico lá, pego uma folha e descubro, vejo se está certinha, ela é da região da África, para confirmar aquilo, a folha é o nome científico certo, a folha só existe na África, ou existe naquela região que nós estamos falando, que é aquela região da Nigéria, ali, naquele pedaço ali, e só que você não tem, porque às vezes não tem aqui. Então, para quem precisa saber, porque às vezes a gente em tratados, ou às vezes em versos, em indicações de Ebon, em grimórios, você acha a indicação das folhas, então você tem que procurar, isso aqui é feito com a folha tal, aí você vai procurar a folha, não tem. Então, esse troço é muito útil. Mas o livro em si, esse livro é muito conhecido, porque tem esse trabalho que tem aqui. Eu vou continuar falando sobre essa parte da discussão. Esse negócio de folha, assim, se você fosse interessado, você vai descobrir, fazer o que eu faço, né? Então, assim, é importante você guardar as referências. Se tem uma documentação sua de folha, tem as fotos para você encontrar, porque às vezes você fala assim, já aconteceu muito comigo, né? Ah, vou comprar folha tal. Você vai lá no cara herveiro que vende, o cara não tem, ele vai te passar uma outra folha, cara. Assim, às vezes você encomenda, né? Eu quero folha A, B, C, D, D. Isso aí, esse negócio de neófito, né? Você encomenda aquelas folhas, quando vê o cara bota o nome lá e não é aquela folha. Então você tem que ter muita confiança no cara que você pede erva e você tem que conhecer para dizer, olha, isso aqui não é o que eu quero não, isso aqui não é o que eu quero não. Ou o cara conhece com aquele nome, como ele não conhece, ele bota uma outra. Olha só, o negócio de folha é bem complicado. Bem complicado. Não é à toa que tem uns babalaçã e tem gente que se especializa. Eu digo que eu gasto muito tempo, já gastei, continuo gastando muito tempo com folha. E aí, junto com esse livro aqui, aí tem essas duas partes. Tem outra parte aqui do VG interessante, em que ele coloca que para cada folha, na verdade ele tem os encantos, os ofôs, famosos ofô. Ele tem ofôs aqui para várias finalidades, né? Então assim, aí tem ofô com as finalidades daquele ofô, e aí ele diz o encantamento que você tem que falar e diz a folha que você tem que usar. Essa é uma parte menos útil, tá certo? Mas está aqui, tá certo? Quem quiser usar, estudar isso aqui. Por que é complicado isso? Porque não basta ter o livro, você vai ter que gerar um outro índice seu com os ofôs, ou né, estudar aqueles ofôs e indexar para quando você precisar daquele negócio, você saber que está no livro e qual é o ofô que usa, que é a folha que está. Como eu falei, estudar a folha requer muito estudo, muita organização sua, você não vai encontrar nada pronto, tá certo? Isso se soma a esse livro aqui, tá certo, né? Que o segundo que eu vou falar com o Zé Flávio Pessoa de Barra, já falecido, né? Babalorixá, já falecido, conhecidíssimo, tinha uma casa, a casa dele era ali no Cachoeira de Macacu, então assim, já falecido, um cara bem conhecido, professor da UERJ, ele fez um trabalho de doutorado, se não me engano, de mestrado, não lembro qual foi, sobre folhas. Esse trabalho era bem mais extenso que esse livro. Quem teve acesso ao trabalho, eu não tive acesso ao trabalho original, disse que foram feitas poucas cópias, as cópias sumiram, foram roubadas do lugar que tinha. O trabalho dele era muito bom. Desse trabalho gerou esse livro aqui. Gerou um livro do Zé Flávio. O Zé Flávio é um livro bem mais interessante de se ter do que o do VG. Ele tem aqui, tá vendo? Ele tem, não sei se vocês conseguem ver, ele tem aqui o nome Urubá, tem o nome científico, tem o orixá que está relacionado àquela folha, tá certo, né?
e ele faz uma associação com elementos, isso aqui é uma coisa que eu nunca usei, e tem uma descrição, né? Tem uma descrição aqui, tá vendo? Olha só, aqui tem uma descrição da folha, dizendo para que ela é usada, ele faz referência a cubanos, tá certo? Lá no Lucume como é usada, parará. Então, ele é muito... Esse sim é um livro que dá para estudar. Esse livro do VG não dá para você estudar. Esse livro você consegue estudar. Dá para você pegar ele, passar aqui, cara, qual é o trabalho? Você tem que passar o livro folha por folha, ler e fazer suas anotações separadas. Assim, tem o seu livro. Esse é o livro para você estudar, tentar decorar o máximo que você puder, lembrar das folhas, saber que existem aquelas folhas, saber que existem aquelas liturgias e fazer as suas referências, cara. Eu tenho referências feitas, extensas sobre esse livro aqui. Eu já peguei todas as folhas, mapeei elas todas, botei finalidade. Eu fiz o meu jeito lá, né? Mapeei finalidades cruzadas, utilização, orixá. Então, por quê? Porque quando eu preciso encontrar alguma coisa, eu vou na minha referência, eu não vou aqui. Aqui, depois que... Hoje eu pouco vou nesse livro, depois que eu montei minhas referências, mas já estudei, ainda volto aqui para ver, tem coisas que não dá para se escrever, você vai na folha e encontra aqui a descrição do negócio todo. Então, esse é um livro interessante. Tem gente que não gosta muito desse livro, prefere o livro do VG, acha que esse livro aqui tem falhas, que tem furos, e realmente tem algumas coisas que ele fala, uma coisa o VG diz outra, assim... São coisas um pouco diferentes, tá certo? Tem umas diferenças, você tem que ficar atento, né? Toda área de conhecimento você tem que especializar, você tem que chegar, buscar conhecimento e aprofundar. Uma das coisas importantes para você fazer em folha, cara, é pelo nome científico você buscar as fotos das folhas. Porque pela foto você sabe se está falando da folha certa ou da folha errada. E pela foto, se você não tiver a foto, quando você for comprar, você vai ser enganado do que você está comprando. Já falei, comprar folha é uma arte. Você não é para qualquer um, não, cara. Como eu falei antes, não é só questão de... Você não pode encomendar achando que aquele cara vai te entregar. Eu já encomendei folha com muitas pessoas, hoje tem poucos fornecedores, um ou outro, tem 2 fornecedores só, que eu confio. E mesmo assim, ainda verifico. Às vezes eu ando longe para poder, encomendo com antecedência, assim, e para ter certeza que a pessoa fornece certo. Tem um cara que eu sei que é muito correto, fornece certo, e às vezes dá umas confusões. Então, assim, você tem que conhecer, você não pode chegar, achar que você faz uma listinha de folha, entrega, o cara vai te entregar tudo ali que você queria e era aquilo mesmo. Cara, você vai se dar mal. Folha é uma arte, é uma ciência. Uma arte não, é uma ciência. Folha é uma ciência e você tem que estudar. Mas referência boa, esse livro do Zé Flávio, para ser estudado. Esse aqui é para ser estudado. Para você gerar suas referências. E o livro do VG, né, para ser... vai usar como referência também, você pegar aqui para poder sair fazendo, e a parte dos ufos, como eu já falei. Aí, só que tem mais um material que eu queria listar aqui. Esse material eu não tenho livro, tá certo? Eu tenho só isso aqui. E só para o seguinte, eu sou uma pessoa que não copio o livro, não faço xerox de livro, pego o PDF, eu não faço isso, tá certo? Eu compro os livros, tá certo? Esse material, do jeito que está aqui, eu ganhei, mas a pessoa já tinha pronto. Esse material não é mais edição. Eu faço algumas exceções para materiais que perderam a edição, que não são mais editados, aquele conhecimento se perde, né? Então eu ganhei, não encontro mais para comprar esse material, ganhei da pessoa, então o material original que eu ganhei da pessoa, a pessoa me deu, tinha um material, e esse material é muito antigo, tá certo? A pessoa que me deu, já é falecida, não é viva mais, me deu esse material, eu guardei o material, nunca fiz cópia, nunca reproduzi isso aqui, tá aqui guardado para mim. É o material do Verger também, tá certo? O material do Verger, na realidade, ele está ligado àqueles ofôs, ele pega os ofôs, relaciona os odus de Fá, esse material ele relaciona o odu de Fá que está relacionado e dá lá o ofô. Então esse é um material assim, voltado para o Babalaô. O outro também é um pouco mais voltado para o Babalaô, mas menos, tá certo? Esse aqui é voltado para o Babalaô, muito forte. E tem os ofôs, os odus que você usa lá, como é que são algumas indicações. E aí por setor, né? Tem coisas de Ebê, coisas de Agé, coisas de Ogum, coisas de morte, coisas de doença. Cara, estão todos classificados aqui. Eu acho esse material aqui fininho, esse material que está em Yorubá e português, e inglês, na verdade, Yorubá é inglês, tá certo? Yorubá é inglês. É aquele negócio que tem uma página outra, tá certo? Então não é tão extenso, né? Porque cada página aqui tem um pedaço que está em Yorubá e um pedaço que está em inglês, tá certo? Né? Então tá aqui, né? E é extremamente útil, é o material que eu mais uso, tá certo? Quando tem coisa, eu também já classifiquei as coisas, gerei referências para isso. Esse aqui tem isso também, tem esse mesmo formato de fazer os ofôs assim, mas eu acho esse material melhor, melhor do que esse aqui, tá certo? Sendo que essa parte de ofôs aqui do VG, eu pouco usei, vou ser sincero que pouco usei, tá certo, né? Mas essa parte aqui das referências eu usei muito para procurar as folhas lá. E o VG é muito confiável, porque às vezes quando ele bota um nome científico que não tem nome popular, porque, cara,
é quase certo que você não vai achar aquele nome popular daquela folha. Então, eu estou elencando aqui, né, só para encerrar, o mais breve que eu pude fazer foi isso. Esses 2 livros são importantes para quem quer ter folha, quer aprender, tá certo, né? São materiais básicos, pessoal do Candomblé, pessoal de IFA brasileiro, né? Não IFA brasileiro, que é o que eu sou IFA brasileiro, né? Antes de tudo, sou IFA brasileiro. Cara, é isso aqui, tem que estudar. E agora, vou finalizar falando mais uma vez uma coisa importante. Isso é uma ciência. Conhecer folha, saber usar folha, é uma ciência. E como ciência precisa de muito estudo, tá certo? Não é fácil, não é para qualquer amador. Você tem que saber como se faz, entender como se faz. Ah, o Zé Flávio tem um outro livro. Eu não trouxe aqui a capa dele. Eu vou pegar ele. Pera aí, só um minuto. Voltei. Então, esse livro aqui, ó, O Sangue. São A Floresta Sagrada de Ossanho, O Segredo das Folhas. Não é tanto segredo, o título do livro é mais impressionante que o conteúdo. É um catálogo de folhas com nomes populares, nome científico, não sei o quê. É muito mais para um cara especialista em folha, aquele pessoal especialista, né? Tem algumas fotos aqui, né, no livro. E tem uma parte aqui, umas descrições, mas os textos de explicação são bem mais complicados. Esse livro é bem mais complicado do que esse livro aqui do Zé Flávio, tá certo, né? Recomendo. Esse assunto folha, assim, como eu falei, eu vou falar outras vezes, assim, cara, a gente passa a vida toda e não para de estudar. Esse assunto folha, eu me considero até especialista nisso, ou seja, eu conheço bastante, mas assim, ainda tem muito coisa para estudar, tem muita coisa para consolidar, rever. Esse livro todo eu já li, vou ter que rever de novo, rever de novo é um pior nada, eu tenho que rever os livros, voltar nas desindexações, voltar nas utilidades, não sei o quê. Cara, isso aqui eu dei uma parada por causa da parte de Fá, eu vou ter que voltar nisso aqui na época do Candomblé eu usava muito, né? Me Fá menos agora, mas assim, vou ter que voltar nesses livros todos de folha aqui para produzir um material mais condensado. Porque, se você não fizer o seu material de estudo, você não vai conseguir folhas, você tem que ser o seu material próprio. Então, assim, os livros são fonte, mas para você ter folha, você tem que ter o seu material, o seu estudo, as suas referências cruzadas, a sua forma de utilização. É assim, só quem estuda sabe. Então, esse aqui é o terceiro livro, outra referência, é o que tem de bom, são esses materiais aqui, tá? Então, quem se interessar pelo assunto folha, saiba que você vai começar por aqui. Agora, uma outra coisa importante, que eu tenho 2 coisas importantes para falar antes de encerrar, gente, já estou encerrando. Olha só, a primeira coisa chama-se sinônimo. Uma pessoa... eu vou falar do Jassanã. Então, a sinonímia é o seguinte, existem folhas que têm um nome científico e tem uma sinonímia, que é um sinônimo, né, um outro nome. Então, às vezes, você tem 2 nomes, o nome científico não é único, às vezes tem 2, 3 nomes ou mais científicos para uma mesma folha. Então você, eu quero o nome científico tal, mas aquilo ali é uma sinonímia, você vai procurar com outro que é o negócio original, então às vezes você não acha. Então você tem que tomar muito cuidado com o lance da sinonímia, que são parecidos. E às vezes tem folhas que são iguais e não são, né? Tem pequenas diferenças, tem coisa interessante, né? Que a gente caça. Essa é uma informação. A segunda, eu queria falar, o Jassanã, o Ogan Jassanã, aqui do Rio de Janeiro, ele me deu um material que ele fez, novamente, tá vendo? Um cara que estudou folha, ele tem muito conhecimento de folha, ele estudou, ele montou um material, são 4 PowerPoints, eram 4 CDs, ele me deu os CDs, eu joguei para dentro do computador, eram 4 CDs, né? Que tinham lá o folha. Ele pegou o livro do VG, fez um catálogo, pegou as fotos e colocou, porque você tem que ter foto. Sem foto você não consegue, entendeu? Você não vai achar. Então ele botou as fotos, botou os nomes lá, o nome popular, botou, né? Ele usou, a base dele foi o VG e colocou as fotos, para você poder identificá-la. É o que eu faço. Na verdade, eu tenho lá a mesma coisa. Eu vou, procuro quando eu uso e vai fazer lá. Então essa é a última coisa. O Ogan Jassanã, ele tem um material muito bom que ele fez, baseado a partir do material do VG. Ele gosta muito do VG e fez esse material sobre folhas, eu recebi dele, me deu de presente. Eu fui um dia lá, fiz um vídeo lá do canal dele, né? Uns anos atrás, ele me deu de presente esse material de folhas. Cara, muito legal, ou seja, quem estuda folha tem o seu próprio material, tá certo, né? Então, a outra coisa é o seguinte, cara, é muito complicado você aprender folha sozinho, né? Muito complicado, porque tem coisas que não se usa, tem incompatibilidades, e tem orixás, tem folhas que você não pode usar com qualquer pessoa, porque pode gerar incompatibilidade com o orixá da pessoa. Então, assim, aprender folha sozinho é muito enrolado. Eu não aprendi sozinho, anos convivendo com pessoas que sabiam, ensinando, perguntando. Então, assim, eu tive um aprendizado prático dentro do Candomblé e dentro da Umbanda também, muito grande. Eu aprendi isso aí e depois eu fui reforçando com algumas bases que eu tive lá. Então, eu digo para você o seguinte, é muito complicado
aprender folha, e é muito perigoso, porque você não pode ficar receitando, estou repetindo, mas não pode ficar receitando folha para qualquer um, tem umas combinações lá que você não deve fazer, tem folhas que você, tem algumas folhas que você pode usar para todo mundo, outras você não pode usar. Então esse assunto que eu falei, cara, isso é uma ciência, requer conhecimento, alerto, não se dê de aventureiro querendo fazer lista de folha, recomendar folha para outras pessoas. O mais certo é você estar numa casa e aprender com alguém que te ensine, ver as pessoas usando, perguntar, se a pessoa te explicar, você vai e você aprendeu do que sair fazendo. Basicamente, não dá para você ler um livro desse e sair, vou botar essa folha aqui para a pessoa. Olha só, é muito complicado, existem fundamentos, tem coisas que você não aprende no livro, você tem que aprender na prática. Eu tive, na verdade, eu vou dizer o seguinte, muita sorte toda a minha vida. Tive em lugares, aprendi muito com folha, mas sempre me interessei, sempre aprendi com boas pessoas que me ensinaram essa base e eu fui complementando, melhorando o conhecimento já com aquela base lá. Como se faz, como se prepara, como se canta. Cara, tudo isso eu aprendi antes. Né? Depois, quando eu entrei para IFA, essa parte de folha eu já sabia inteira, né? Então, assim, não aprendi nada de folha em faca, aqueles punhos cubanos, então nada, muito menos ainda, né? Então aprendi nada, eu já tinha aprendido antes. Mas quem quiser aprender a jornada é essa aqui, são os livros que eu recomendo que você vai encontrar. Eu não sei se você consegue encontrar todos comprando, mas, cara, procure comprar, valorize as pessoas que produzem material desse. Esse aqui já é falecido, né, o do Zé Flávio, a gente também é falecido, mas tem gente que produz e edita o livro. Tá bom? Abraço a todos, ficamos assim.